Olá, queridos, a paz do Senhor. É com alegria que eu chego até você para compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração nesses dias. Nós estamos vivendo tempos de muitas lutas, muitas dificuldades, mas há uma necessidade muito grande de lideranças espirituais fortes, principalmente dentro dos nossos lares. Claro, sempre precisamos de lideranças espirituais fortes dentro da igreja, mas precisamos de lideranças espirituais fortes dentro dos nossos lares, conduzindo as nossas famílias para mais perto do Senhor. A minha mensagem tem como título: Seja o sacerdote do seu lar. Está baseada em Jó, no capítulo 1, do verso 1 ao 5. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era um homem íntegro e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tendo também muitíssima gente ao seu serviço, de modo que este homem era o maior de todos os do Oriente. Iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. E sucedia que, tendo decorrido o turno dos dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois dizia Jó: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Queridos, o sacerdote é aquele que se interpõe entre a sua família e Deus. Eu aprendi desde cedo que o sacerdote representa o seu povo diante de Deus e representa Deus diante do povo. Na nossa família, nós precisamos de homens e mulheres que representem a nossa família diante de Deus e que representem Deus diante da nossa família. Jó era um homem que tinha consciência do seu papel como sacerdote. Deus outorga esse privilégio ao homem, mas é o Senhor mesmo quem exige desse homem prestação de contas quanto ao que está acontecendo espiritualmente com a sua esposa e filhos. Quando eu digo que esse ministério é uma responsabilidade primária do homem e não da esposa, é porque é assim que o Senhor tem projetado dentro do plano familiar. Mas sabemos que hoje muitos homens têm deixado de lado o papel sacerdotal. Muitos homens estão ausentes dos seus lares. Vemos mulheres cuidando sozinhas das suas famílias, ou pela perda do marido, pela morte do marido, ou algumas foram mães solteiras e vão conduzindo a sua família e aprendendo também acerca do Senhor. A questão é: o sacerdócio do lar, ele é exercido hoje tanto por homens como por mulheres. Então é justamente sobre isso que eu quero falar. O sacerdócio do seu lar. Que você possa representar Deus diante da sua família, quer você seja o homem da casa, quer você seja a mulher da casa, quer essa responsabilidade esteja sobre você, homem, ou sobre você, mulher. Precisamos conduzir o nosso lar até a presença de Deus. Amém? Hoje eu gostaria de te dar então alguns conselhos acerca do exercício da função sacerdotal. Primeiro conselho: exerça liderança. John Maxwell diz que liderança é influência, nada mais, nada menos. O homem, como sacerdote da casa, tem a responsabilidade pela influência da sua esposa e filhos. A mulher, quando ela é a sacerdotisa do lar, ela quem representa Deus diante do seu lar, ela tem também. Muitas vezes o homem está presente, mas ele não cumpre essa função. Muitas mulheres estão servindo a Deus sozinhas dentro dos seus lares. Não tem o marido ao lado, não tem o marido realmente como cabeça espiritual da família. Então, exerça você, mulher, essa liderança espiritual na sua família. Conduza a sua família para mais perto de Deus.
Ensine a palavra. Eu sei que muitas vezes os filhos, ou o marido ou a esposa não querem ouvir a palavra, mas é nosso dever ensinar. Se eles vão ouvir, se eles vão aprender, se eles vão crescer e obedecer, nós não sabemos, mas nós precisamos ensinar a palavra dentro do nosso lar. Seja claro nas suas ordens. Eu vejo muitas vezes pais e mães trazendo ordens que não são claras. Tipo, eu não quero você com essa turma. Bom, essa turma pode ser um monte de coisa. Então, com quem você não quer? Por que você não quer? Seja claro nas suas ordens. Não dê ordens absurdas. Eu vejo, às vezes, os pais tratando da questão do castigo. Às vezes eles dão castigos tão pesados que nem eles mesmos suportam. Então você que exerce a liderança, você tem que pensar acerca das ordens que você dá, você tem que pensar acerca dos castigos que você traz, porque eu já vi pais, por exemplo, dizer, 1 mês sem televisão. Com 3 dias o próprio pai está agoniado porque o filho está ali há 3 dias sem ver TV e aí ele começa a afrouxar. E ele passa a ideia de quê? De que as ordens que ele dá não precisam, na verdade, ser obedecidas. Ele dá precipitadamente e depois ele mesmo vai abrir mão disso. Então, precisamos ser claros nas nossas ordens e ser também mensuráveis. As ordens precisam ser mensuráveis. Precisamos avaliar aquilo que a gente está ordenando para que depois a gente mesmo não venha a abrir mão daquilo que a gente está ensinando ou exigindo da nossa família. Uma coisa também que eu acho muito importante dentro da liderança: promova a reparação, levando o seu filho a pedir perdão quando houver necessidade para isso. Eu já vi, por exemplo, filhos chegarem em casa com roubo. E aí os pais não exigem uma retratação, não exigem uma devolução. Alguns até exigem a devolução, mas não um pedido de perdão. Então, tem que haver reparação daquilo que está sendo feito pelos nossos filhos. Eles precisam entender que isso tem um preço e que esse preço tem de ser pago. Sempre fui um admirador de Jó, um homem da terra de Uz. Certamente ele era o sacerdote do seu lar. Mas que tipo de homem era Jó? A Bíblia diz que ele era um homem íntegro. Diz também que ele era um homem reto, que ele era temente a Deus e que se desviava do mal. Que homem especial. Íntegro, a qualidade de quem possui integridade, que é firme, que não se dobra. Reto, aquele que anda em retidão, anda corretamente. Ele é correto em tudo aquilo que faz. Era um homem temente a Deus. Quantas vezes os seus filhos têm encontrado você estudando a palavra, obedecendo a palavra, buscando a face de Deus? Nós precisamos mostrar à nossa família, não somente para mostrar, mas porque isso é real na nossa vida, que nós somos tementes a Deus. E Jó se desviava do mal. Eu acho essa qualidade tremenda, porque muitas vezes nós estamos permitindo que o mal entre na nossa vida, entre na nossa casa. Jó era um homem que se desviava do mal e nós precisamos aprender isso como líderes do nosso lar. Em segundo lugar, exerça liderança e mude de atitude. Segundo Samuel 23:5 diz: não está assim com Deus a minha casa, pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Davi define a relação dele como uma aliança eterna, bem definida e segura. Eu lembro de uma história que eu ouvi logo que eu cheguei na igreja do Nazareno, que falava de um soldado no exército de Alexandre o Grande. O oficial dele chega para Alexandre e diz: olha, eu estou tendo problema com um soldado, já tentei muitas coisas, mas eu não estou conseguindo resolver. E aí eu preciso saber o que é que eu faço, tal. Alexandre disse: manda ele vir falar comigo. E aí, quando esse soldado chega diante de Alexandre, ele diz:
como é seu nome, rapaz? E aquele rapaz diz, Alexandre. Ele disse, é o quê? Como é seu nome? Alexandre. Como é seu nome, rapaz? E o rapaz já foi ficando assustado e disse, Alexandre. E aí, aquele grande general diz, mude o seu nome, ou mude de atitude. Como é seu nome? Eu sou servo do Deus Altíssimo. A minha atitude tem que ser condizente com isso. A sua atitude tem de ser condizente com isso. Atitude é a forma como a gente se posiciona diante de uma situação, diante de um meio, nesse momento que nós estamos enfrentando talvez a maior crise que a história da humanidade já conheceu. Qual é a sua atitude? É a atitude de um covarde? É a atitude de um bonachão? A atitude de alguém que não tem nada a ver com isso, que está curtindo férias? Não. A sua atitude tem que ser de conduzir a sua família a um lugar seguro. Conduzir a sua família em segurança, sabendo que Deus é o Senhor do teu lar, Deus é o Senhor da tua vida e que Ele tem cuidado de nós. Mude a sua atitude. Em terceiro lugar, desenvolva resiliência. Salmos 84, versos 5 e 6. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Quando a nossa força está em Deus, queridos, Ele nos capacita a abrir poços. Quando a nossa força está em Deus, Ele nos capacita a suportar as agruras da vida, a suportar a força contrária, a suportar situações como essa que nós estamos vivendo. Nós precisamos de homens e mulheres resilientes, capazes de suportar as adversidades, que não se desesperam em meio a qualquer eventualidade, que não se desesperam em meio a qualquer crise ou a maior crise de sua vida. Você precisa ser resiliente, precisa ter a capacidade de enfrentar momentos difíceis com serenidade, com segurança, com os olhos firmados em Deus, com os seus pés firmados no chão, não fazendo tolice, não fazendo besteira, não se desesperando. Desenvolva a resiliência. Creio que a resiliência certamente está mais presente em umas pessoas do que em outras. Pode sim estar presente desde o nascimento, mas pode também ser desenvolvida. Então, a resiliência é algo que não é uniforme. Nem todo mundo é resiliente da mesma forma. Nem todo mundo consegue suportar as coisas da mesma forma. Mas nós podemos desenvolver isso. Nós podemos trabalhar isso. Nós podemos buscar isso em Deus. Jó, com a permissão de Deus, passou por profundas perdas materiais. Jó, com a permissão de Deus, passou pela perda da sua saúde. Ele enfrentou algo terrível na sua saúde. Ele perdeu a sua família. Na verdade, não perdeu a esposa, perdeu todos os seus filhos. E aí? A mulher chega para Jó e diz assim, amaldiçoa o teu Deus e morre. Porque ela já não conseguia entender, no meio de tantas lutas, tantas coisas que ele estava enfrentando, como que ele ainda conseguia adorar a Deus. Mas Jó continuava olhando firmemente para o Senhor, continuava com os pés no chão e conduzindo a sua esposa para mais perto de Deus. Em quarto lugar, desenvolva a serenidade. Você que é sacerdote do seu lar, você tem de ter serenidade. No momento que a esposa chega para isso, Jó disse para ela algo mais ou menos assim, minha querida, eu entendo a sua dor, mas eu preciso ser o seu sacerdote nesse momento de aflição e conduzir você para mais perto de Deus. Se eu me deixar levar pela nossa dor e aflição, tudo que construímos até hoje irá por água abaixo. Eu sei que o meu Redentor vive, sei que os meus filhos foram para o céu, vamos sentir muita saudade, mas precisamos cumprir o plano de Deus para as nossas vidas. Os bens materiais vêm e vão, o Senhor os deu, o Senhor os tirou, louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que você tem tido perdas, eu já perdi alguns amigos nessa pandemia, já perdi alguns amigos para o coronavírus, outros, graças a Deus, eu tenho visto se recuperar. Tem parentes meus com essa doença. E eu espero que todos eles vençam. Mas nós temos que desenvolver a serenidade.
Deus está no controle de todas as coisas. Deus é soberano e Ele espera que você, como sacerdote do seu lar, possa conduzir a sua casa para águas mais tranquilas. Em quinto e último lugar, assuma a sua responsabilidade pela função sacerdotal. Você que é o homem da casa, em nome de Jesus, seja o sacerdote do seu lar. Você que não tem um homem, você mulher que não tem um homem na sua casa, ou tem um homem que é inoperante, ou tem um homem que não serve, nem ama, nem respeita ao Senhor, conduza a sua família para mais perto de Deus. Assuma a responsabilidade pela sua função sacerdotal. Ore pela sua família. Você que é sacerdote do seu lar, ore pela sua família. Pais que não conduzem os seus filhos à igreja com regularidade, desprezam o próprio compromisso com Deus e negligenciam a intimidade com o Senhor. Queridos, eu tenho visto esse filme muitas vezes e eu vou te dizer uma coisa. Na maioria das vezes, o artista morre no final. Quando o artista deixa Deus de lado, quando o artista deixa a sua família de lado, o artista morre no final. E é triste, eu não gosto de filme que o artista morre no final. Eu quero que você e sua família sejam conduzidos à presença de Deus, que tenhamos responsabilidade com isso. Assuma a sua responsabilidade pela função pastoral. Muitas vezes, pais já chegaram para mim dizendo: pastor, ore pelo meu filho. Eu oro. Mas tem uma coisa que eu não posso fazer. Eu não posso cumprir a sua função pastoral. Eu não posso cumprir a sua função sacerdotal. Não sou eu que vai conduzir o seu filho para a igreja, é você que vai conduzir. Não sou eu que vou dar testemunho dentro da sua casa, é você que vai fazer isso. Não sou eu que vou buscar a salvação de sua família, buscando de joelho todos os dias. Eu faço, mas a responsabilidade é sua de conduzir a sua família diante de Deus. Eu quero concluir essa mensagem trazendo uma história para você que sempre dói muito no meu coração. Alguns anos atrás, algumas pessoas vão lembrar dessa história. Alguns anos atrás, eu estava pescando siri, ali na praia em Piedade. E de repente eu estava com a minha sobrinha lá. A minha sobrinha tinha na faixa de 15 anos de idade. E aí um amigo dela chegou para me ajudar a pescar, só que eu não sabia nem que ele conhecia ela, era colega de escola. Mas aquele rapaz foi tão solícito comigo, ele me ajudava, olha, ali tem, ali. Aí teve uma hora que ele falou assim: pastor, aqui tem um. Eu disse: como é? Como é que você sabe que eu sou pastor? Aí ele disse: eu sou amigo da sua sobrinha. Eu digo: você é amigo da minha sobrinha. Um rapaz lindo, o nome dele era Sheldon. Sheldon era amigo de algumas outras pessoas na igreja. Ele esteve conosco na igreja algumas vezes, por causa da minha sobrinha. Ele estava de olho na minha sobrinha, Érica, filha da minha irmã Jane. Mas o que acontece? Nós convidamos o Sheldon para fazer um encontro de jovens. E ele foi. Na primeira noite, na sexta-feira, ele estava lá, ouviu a mensagem, participou de tudo. Quando foi no sábado de manhã, umas 7 horas da manhã, eu passei na casa de Sheldon, eu ia levar ele para o encontro. E aí ele disse: pastor, eu não vou não. Eu não gostei muito, eu vou jogar bola e tal. Eu não vou não. Eu fiquei muito triste. Eu creio que foi a última vez que eu vi Sheldon. Eu soube que depois de algum tempo, na verdade eu estava na igreja, num domingo pela manhã, e aí entra um jovem filho de um irmão que estava na nossa classe. E aí ele vai no ouvido do pai e fala assim: painho, mataram Sheldon. Eu não liguei ao nosso Sheldon. Eu não liguei àquele Sheldon que a gente tinha conhecido e tentado levar Jesus Cristo ao seu coração. Eu não liguei. Mas o que acontece? Sheldon tinha uma namorada, estava passando a noite numa balada e ali, naquela balada, alguém deu em cima da namorada dele e ele brigou, ou pelo menos começou uma briga com o rapaz. O rapaz saiu, foi em casa, pegou uns amigos, pegou uma 12, uma espingarda 12, e ficou esperando o Sheldon sair. Quando o Sheldon saiu, ele deu um tiro de 12 a queima-roupa em Sheldon.
e aquele rapaz morreu na hora. Que tristeza. Que tristeza saber que aquela vida tão preciosa, aquele rapaz que tinha um futuro tão brilhante pela frente, perdeu a sua vida porque estava no lugar errado, na hora errada. Talvez se Sheldon tivesse passado mais tempo com o povo de Deus, talvez se Sheldon tivesse concluído aquele encontro de jovens com Cristo, talvez a sua história fosse diferente e ele ainda estivesse conosco. Mas Sheldon não teve um sacerdote que o conduzisse. Eu vejo muitos pais dizendo: ore pelo meu filho. Isso não é suficiente. Tem de ter o exercício da função pastoral, da função sacerdotal. Eu convido você a declarar comigo: eu vou dar limites aos meus filhos. Eu vou ensinar aos meus filhos os princípios e valores da palavra de Deus. Eu vou socorrer aos meus filhos nos momentos mais cruciais de suas vidas. Eu vou ser exemplo de adorador aos meus filhos e ao meu cônjuge. Eu vou promover encontros da minha família com Deus. Eu vou pagar um preço de oração e intercessão pela vida do meu cônjuge e dos meus filhos. Eu vou ser o sacerdote do meu lar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Hoje é um excelente dia para buscar o melhor de Deus para a sua família. Hoje é dia de desenvolver a capacidade de suportar as agruras da vida, aprendendo e crescendo em meio à crise, buscando resiliência que vem do céu. Dirija espiritualmente a sua casa. Ore pela sua família. Seja exemplo de sacerdote no seu lar. Seja o sacerdote do seu lar. Deus te abençoe sempre.